Olá, gente, boa noite. Quanta honra poder fazer parte dessa nascente de algo que Deus está promovendo a nossa nação, sobre as mudanças que Ele está fazendo, não de comportamento, mas de governo. Corrigindo o culto dos homens e mulheres de Deus. Como Deus falou a Adão, Adão cultiva esse lugar. E a terra dava a Adão o melhor. E o dia que Adão decidiu cultuar outro que não fosse Deus, a terra passou a dar espinhos e abrolhos. Porque o cultivo revela o culto. Então não adianta querer corrigir o cultivo, corrija o culto. E o cultivo será o melhor que você pode ter. Então fico feliz de saber que Deus está levantando um público específico para isso. O Jackson falou para mim que era para a gente ser bem formal, porque a gente estava num negócio de GPS, a Vanessa já transformou isso num culto de avivamento. Então, estou bem à vontade, porque eu vim todo preparado para não dizer aleluia, glória a Deus, e agora eu estou bem à vontade. Também fui muito ajudado pelo Rodolfo Lázaro, que disse que é melhor ser feio e verdadeiro. Eu digo, vou ser verdadeiro e está tudo bem. Já ficou mais fácil, vamos ser verdadeiro e a gente completa o negócio. Mas bom, gente, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio, sou casado há 23 anos, vai fazer 24 anos com a minha Lulu. Ela sempre é aquilo que ela é agora ali, uma pessoa discreta, tem a capacidade de ser um calmante, um remédio na minha vida. E eu poderia gastar... Já começou no relógio? Ok, mas a Vanessa destruiu o padrão, eu digo, agora eu estou à vontade. Mas eu poderia gastar esses 30 minutos que tenho, agora não mais 27, e isso para mim é importante, só falando da minha Lulu, porque como o meu tema é falar sobre equilíbrio entre empresa e família, o que equilibra isso é a esposa, muito mais do que o empresário. A esposa, ela tem a capacidade de equilibrar. Um homem tem uma capacidade de levantar o que precisa, de erguer o que precisa, e a esposa equilibra, e a minha Lulu é exatamente essa pessoa que equilibra. E ela tem uma característica muito parecido com a esposa de Noé. Pouco se vê, pouco se sabe, mas colocou toda a sua casa no propósito que Deus deu para o seu marido. Ela é muito parecida. E a nossa chamada específica para estar aqui é para falar sobre o equilíbrio, como equilibrar finanças, como equilibrar nossa carreira, como equilibrar a empresa, como equilibrar o nosso chamamento com a nossa família, como ter sucesso na minha chamada e que vai atingir a sociedade e também ter sucesso na nossa família, como deixar esse avião de duas asas no ar, equilibrando essas duas esferas. E como eu só tenho 30 minutos, eu não vou tentar explicar a importância da família, não vou trabalhar para levantar essa coluna da verdade de quanto que a família é importante e o papel que ela tem. Eu quero partir do princípio que já temos essa noção, temos isso como um fundamento em nossa vida, e vamos então pensar sobre como efetivamente, como na prática criar posturas, criar posicionamentos para que esse equilíbrio aconteça. Ok? Porque se tivéssemos que falar sobre esse assunto, teríamos que fazer duas pontuações. Primeiro, levantar esse fundamento da importância da família e depois falarmos como poderíamos criar mecanismos operacionais, dinâmicos, que de fato, de verdade, possam nos dar esse equilíbrio. O que fazer com isso na segunda-feira, no nosso dia a dia. E como tinha que passar uns slides, uma coisa assim, e eu nunca fiz isso na minha vida,
E aí, pelo menos a Vanessa já aprendeu a fazer isso, mas eu não aprendi. E eu fiquei pensando como pontuar isso, né? Então, fiz uma coisa, eu pedi para nossas filhas, a Isabel, tem 22 anos, fez mês passado, e a nossa Sara, cadê a Sara que eu não estou vendo? Ah, está atrás ali. Fique em pé, Sarinha, bem rápido, que tudo que adolescente ama é quando o pai e mãe pedem para ele ficar em pé e se mostrar publicamente. Isso é o sonho de todo filho adolescente, então eu estou ajudando, né? A Sara tem 17 anos, elas são duas meninas tão especiais, tão maravilhosas, e realmente são. Eu, quando estava ali, ouvindo a pastora Vanessa falar de uma forma tão crente, tão espiritual, sobre como conduzir altos valores financeiros, eu estava pensando, que bom, eu não só diria para você pensar sobre o que a Vanessa falou, mas eu diria para você, procure o pastor Jefferson e a pastora Vanessa e procure saber, porque o que ela falou aqui ainda é 50% do quanto que eles ganham no reino espiritual, aquilo que eles vivem no aspecto terreno. Eles realmente, por onde eu passo, no Brasil e fora do Brasil, eu falo deles. E sei que para um empresário que serve a Deus, ele tem mais fé para orar em um paralítico levantar da cadeira de roda do que ele pagar todos os impostos em dias e continuar sendo competitivo no mercado. E pastor Jefferson, pastora Vanessa, vive isso num padrão muito alto. Então, não é confete, mas como é bom você poder esbarrar com alguma coisa que vai além dos seus discursos. E eu fico muito feliz que nossas filhas não é só um pai babão, elas realmente são meninas que são um sonho de um pai e de uma mãe, ter filhas. Eu brinco com elas dizendo, filhas, como vocês, eu podia ter mais 10, 15 filhos e filhas que não teria problema. E eu pedi para elas estabelecer alguns slides, disse, filhas, faz alguma coisa aí, só porque o pastor Jacques não brigar comigo. Mas para não ficar muito desconexo, ainda que tudo tivesse seu valor e importância, mas não ficar desconexo entre a minha fala e as imagens, que eu cheguei de viagem hoje, nós saímos dia 14 para viajar, estávamos fora do país, e voltamos, eu cheguei hoje perto do meio-dia, e aconteceu várias situações na nossa volta. E uma delas é que tínhamos conexão em Miami, para São Paulo, e o avião saiu 9h40 da manhã, rodamos uns 30, 40 minutos de voo, uns 30 minutos de voo, uma senhorinha passou mal no avião e morreu, faleceu, cara. Imagina, é verdade. O avião deu um cavalo de pau lá em cima, voltou e pousou, mas isso é nos Estados Unidos, gente, o CSI, uma coisa fantástica, você não tem noção. Aí a Luciana esperando a Bonis entrar a qualquer momento, que é uma série que tem, Light to Me, aquelas coisas todas. E o camarada chegou a dizer, o piloto, disse, depois que falou, pousou, realmente ela faleceu, tudo mais, e ele chegou a dizer, agora a gente precisa esperar que vai vir a polícia de homicídio e tudo mais, porque por enquanto, ninguém saia do lugar, porque por enquanto, segundo eles, o avião é a cena do crime. Eu disse, uau! Verdade, gente, eu não estou exagerando para ser engraçado, não foi isso. Então, eu cheguei totalmente desorientado. Eu disse, filhas, senta aí e me mostre pelo menos os slides que a gente pensar, como dinamizar, como ser na prática, que às vezes as pessoas querem saber, gente, como que você funciona isso? Porque Deus nos deu a graça de funcionar muito bem isso, carreira e família. Porque, embora seja um pastor, a gente viaja muito, a gente tem uma vida muito fora dos padrões das quatro paredes. De como manter a família junto, envolvida, tendo prazer naquilo que você faz para o lado de fora. E disse, filha, me mostra os slides. Aí ela começou, pai, os slides são esses. Eu queria te explicar um pouquinho, fundamentado em que eu coloquei esses slides. Ela começou a explicar, eu disse, filho, acho melhor você falar.
Porque ela não foi buscar em lugar nenhum, ela desenvolveu isso do coração dela. E eu gostaria de chamar mesmo a Isabel. Para ela comentar aquilo que Deus fez criar no coração dela essa semana, e juntamente com a Sara. A Sara é uma pessoa de uma vida muito prática. A Isabel tem uma habilidade não só prática, mas também de comunicar. Então, eu gostaria que ela pudesse, aquilo que Deus gerou no coração delas, que elas mesmas falassem para a gente. Fique à vontade, minha filha. Amém. Eu estou bem mais feliz também que pode falar amém, Jesus, glória a Deus, também mais confortável. A pastora Vanessa salvou a gente. Mas eu quero dizer que é uma honra poder estar aqui, poder ser ouvida por tantas pessoas que eu conheço aqui, que eu admiro. Então, ter uma voz nesse lugar é realmente uma honra para mim. E vamos lá, né? Eu vou falar um pouco da prática, o que eu acredito que são pontos tão simples, mas que nos facilitam essa vida de equilíbrio entre a casa e a carreira e a empresa, independente se você trabalha no meio eclesiástico, como o pai hoje trabalha, porque não foi sempre assim, ou no meio secular, se a gente pode usar essa palavra. Gente, é aqui que funciona. Eu acredito que uma das primeiras coisas, um dos primeiros pontos muito importantes para que esse equilíbrio aconteça é desenvolver o prazer de estar com a família. Isso é algo assim imprescindível. Para que haja esse equilíbrio, eu preciso ter o prazer de estar em casa. Porque quase todo empresário bem-sucedido, por mais que a pressão seja muita, por mais que a correria seja muita, por mais que sempre parece que não vai dar, ele curte, ele gosta dessa pressão, ele gosta dessa correria. Ele tem aquilo correndo no sangue. Então, se ele não desenvolve o prazer de estar com a família, a carreira não se torna não só um lugar de prazer, mas um lugar de fuga. E a nossa casa, ela não pode ser um lugar de onde eu fujo, mas um lugar para onde eu quero voltar. Então, são coisas muito simples, pontos pequenos, mas que a gente precisa investir para desenvolver o prazer de estar com a família. E na família nós temos pessoas de todas as idades, jeitos e formas, porque eu acho que não existe um lugar, nem empresa, nem nada, que Deus consegue fazer que as pessoas sejam tão diferentes. O homem, o esposo é muito diferente da mulher, e se você tiver 12 filhos, parece que Deus vai fazer as 12 pessoas mais diferentes que você já conheceu. Então, é um lugar difícil de desenvolver isso, mas é possível, porque existe um elo de amor verdadeiro que basta um investimento meu e seu, amém? E eu acredito que um dos pontos para desenvolver esse prazer é entender a escala de valor do outro. E o que é isso? É eu entender que o que é muito, muito importante para mim, talvez não é tão importante para o meu esposo, talvez não é tão importante para o meu filho, e o que é muito importante para o meu filho, talvez não tenha importância para mim. Só que a empatia, nesse ponto, é muito importante, eu conseguir me colocar no lugar do outro. Entender que, para o meu filho de 5 anos, o dia da formatura dele, da pré-escola, que eu sei que aquele papel daquela formatura não vale nada, né? Se ele tivesse entrado direto na primeira série já estava ótimo. Mas aquele dia para ele é tão importante quanto aquele dia que eu esperei uma vida inteira para fechar um negócio internacional. Só são escalas de valores diferentes. Cada um tem o seu mundo paralelo, mas é preciso que nós tenhamos empatia e entender e saber nos colocar no lugar do outro para desenvolver esse prazer. E tem uma frase que o pai sempre fala, que eu acho muito interessante, que é: aquilo que você valoriza, se valoriza. Então, o momento que você valoriza o seu filho, o que é importante para ele, que você valoriza a sua esposa, o que é importante para ela, as pessoas da sua família, os seus membros familiares, você está valorizando a sua família, ela ganha valor para você. Você começa a ter prazer de estar ali, de no final do expediente você... que maravilha, agora é hora de ir para casa e não acordar bem cedo para poder ficar o máximo de tempo que eu consigo no trabalho. Não, é muito importante que eu desenvolva esse prazer de estar com a família para esse equilíbrio, amém?
E tem uma frase que a gente usa muito, né? Quem trabalha com decoração hoje, que o menos é mais, né? Que muito mais vale uma decoraçãozinha lá no canto do que a parede toda colorida. E eu acredito que isso é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa realidade, porque às vezes a gente pensa que, nossa, eu tenho que fazer algo muito maravilhoso, muito estrondoso, agora eu vou... Não, vou viajar com a minha família para o exterior, porque eles merecem, né? Me sacrificaram comigo o ano inteiro. Ou eu vou fazer uma grande festa, uma grande coisa. Só que, na verdade, não é isso. São as pequenas coisas, as pequenas ações que fazem a maior diferença. E eu coloquei aqui a diferença entre grandes ações esporádicas e pequenas ações cotidianas. As grandes ações esporádicas são aquela viagem que você passou 2 anos planejando e vai levar sua família para o exterior, ou aquela grande festa, ou não sei, algo muito importante, ou o carro que eu vou dar para um filho ou para uma esposa. São grandes ações esporádicas, né? Não acontecem sempre. E elas são boas. Eu digo que elas constroem boas memórias, né? A gente vai lembrar de uma viagem, a gente vai lembrar do carro que a gente ganhou, é legal. Só que as pequenas ações cotidianas são elas que consolidam a nossa família, que nutrem as relações. Porque aquele beijo que você dá antes de dormir, aquela historinha que você conta para o seu filho, aquele abraço que você dá na sua mulher antes de ir para o trabalho mesmo, que não é o melhor dia de todos. Essas coisas tão pequenas, comparecer nos eventos e nas coisas que são importantes para sua esposa ou para o seu filho, ainda que na sua escala de valores aquilo não faça sentido nenhum. É isso que consolida a sua casa, que vai, aos poucos, fazer você querer estar naquele lugar. Amém? Então, é isso. Invista nas pequenas práticas. Amém? São coisas tão simples. Otimize o seu tempo. Se você saiu meia hora mais cedo do trabalho e o seu filho vai de van para casa todo dia... Então, que ótimo, né? Você pode ir para casa, já toma um banho, já fica mais tranquilo. Não, se você saiu hoje meia hora, vai lá na escola, busca o seu filho e vai achar um máximo. Que hoje o meu pai veio buscar na escola, que só filho que já foi de van sabe quanto é legal o pai vai ir buscar, né? É o máximo, porque 1 hora até chegar em casa, teu pai foi lá te buscar, teus amigos vão ver quem é teu pai. É uma coisa tão simples que não tem custo nenhum. Só que às vezes a gente pensa que é algo tão medíocre, tão pequeno, e a gente não faz. Secou. Então, assim, otimize o seu tempo. Se você teve um dia de folga, faça esse dia para a sua família, dê o seu melhor. E são realmente nas coisas simples. São você cozinhar para a sua família, sentar ao redor da mesa, conversar. É investir nas pequenas ações cotidianas, porque isso gera para a família um senso de pertencimento, gera para a esposa, para os filhos um senso de segurança. Então, quando algo lá fora der errado, eles vão saber para onde voltar. E por mais legal que seja um carro ou uma viagem, por melhor que seja essa memória, não dá para ninguém segurança, não dá para ninguém senso de pertencimento. Então, por isso é tão importante que eu entenda a escala de valor do outro, que eu desenvolva o prazer de estar com a minha casa. E eu vou poder equilibrar isso muito bem, porque eu tenho um grande prazer de estar na minha empresa, eu gosto daquela correria, mas eu sempre tenho um lugar para onde voltar. Amém? E eu acho que isso é ter a família como um porto seguro. Isso é uma coisa maravilhosa, porque é clichê, mas a gente sabe que é muito verdade, que se a sua empresa não vai tão bem assim, se as coisas lá fora não vão tão bem assim, mas o seu casamento está bom, os seus filhos estão contigo, tudo lá fora aos poucos se alinha, mas quando é o contrário, é muito difícil. Ainda que tudo lá fora vai bem, parece que você não consegue comemorar, porque se chegar em casa e você não puder repartir a sua alegria com ninguém, é muito complicado. Tem uma frase que eu coloquei aqui, que é seja radicalmente leve. Eu acredito que tem algumas coisas que a gente tem, de fato, que ser radical, como a pastora falou. Amém? Você tem que ser radical nos seus princípios, você tem que ser radical no seu planejamento, você tem que ter metas. Quem é empresário sabe muito mais do que eu, que precisa disso. Só que a gente tem que aprender a viver uma vida leve, porque eu acredito que hoje é tanta pressão, eu digo que tem tutorial para tudo, né? Tem tutorial do sucesso da sua empresa, tem tutorial de como fazer o seu filho dormir.
Gente, é verdade, tem consultoria do sono. A pessoa tem um filho, é tanto tutorial, é tanta consultoria, que é uma pressão tão grande. Ela tem, né, consultoria, introdução alimentar, a consultoria do sono, não sei o quê. Antigamente era tão fácil, né? Tinha um filho, criava, tudo. E eu digo que a gente leva a vida... Não acho legal, a gente tem que alimentar nosso filho bem, tem que dormir na hora certa, só que a gente tem que aprender a levar uma vida leve, porque quando a nossa meta não alcança, quando meu filho não dormiu 10 horas da noite, eu tenho que ter esse poder de resiliência, de saber me reinventar, porque senão a gente deixa as pressões nos sucumbir, e muitas vezes a gente acaba levando isso para a nossa casa, porque o estresse maior, infelizmente, a gente acaba descontando naqueles que a gente mais ama. E acho que é uma pergunta bem básica e clichê numa palestra que fala sobre equilibrar família e carreira. Eu devo levar os assuntos do trabalho para casa? E para responder essa pergunta, eu realmente pensei na história da nossa casa. Até os meus 12 anos, o pai era representante de calçado, ele viajava de segunda a sexta. Quando ele passou a ser integrado na obra, a gente teve ele em casa 2 anos de alegria, depois agora ele viaja mais do que quando ele era representante. Então, não, né? A gente tem um pai bem mais feliz, mas bem mais fora de casa. E com o pai viajando, eu aprendi a diferença entre um pai ausente e um pai fora de casa, porque isso é muito diferente. Você pode dormir todo dia em casa e ser um pai ausente, você pode ser embarcado e ser um pai presente, porque são aquelas pequenas ações, aquelas coisas tão simples que fazem toda a diferença. Mas eis a questão, eu devo levar os assuntos do trabalho para casa. O pai, tanto quando trabalhava com calçado quanto na igreja, ele sempre levou os problemas de trabalho para casa. E eu nunca tive raiva de representante, muito menos de pastor. E por que isso, gente? Porque é verdade, é muito difícil. A grande maioria de filho de pastor não quer ser pastor, não quer ir para a igreja. A gente tem essa... E eu estava pensando, gente, mas por que é diferente? Porque eu sei que o pai leva os problemas para casa. Mas eu vi que é uma grande diferença entre você envolver a família e você descontar na família. Porque o pai, ele não leva os problemas do trabalho para casa, ele levava o trabalho para casa, porque aquilo é a vida dele. Então, quando ele era representante, se ele tinha feito uma venda de não sei quantos mil pares de calçado, a gente celebrava aquele dia junto, e se era uma semana inteira que ele não tinha vendido, nossa, a gente chorava junto, a gente sabia que, nossa, agora vai ter que apertar. E isso vai criando esse senso de pertencimento, de saber que tudo é nosso, que a gente está nessa junto, que nós somos um time, é envolver a família. Descontar na família é quando eu realmente levo os problemas para casa. Eu sou o melhor patrão ou o melhor empregado o dia inteiro, sorrindo, feliz, mas eu vou acumulando tudo aquilo, todo aquele estresse. E quando eu chego em casa, aquelas pessoas que eu mais amo, que mais precisam de mim, elas recebem o meu pior. Então, eu acredito que não há problema nenhum em levar os problemas do trabalho para casa, porque nenhuma criança precisa crescer no mundo de fantasia, né? Tem hora que as coisas estão indo bem, tem horas que as coisas estão indo mal. Só que eu saber envolver a minha família. Porque quando eu discuto as coisas em casa, eu estou mostrando que os membros da família são importantes para mim, o que eles pensam, o que eles acham, saber que eles estão juntos comigo, tanto quanto as coisas vão bem, quando não vão tão bem assim. Então, eu acho que é uma coisa simples, mas é muito importante. Eu tenho que envolver a minha família e mostrar para ela que se a gente tem essa empresa é nossa, né? Esse trabalho, esse negócio, isso é nosso, nós estamos nessa juntos. E eu acredito e eu percebo que pais que envolvem a família no negócio, isso não é uma regra, né? Mas é muito mais provável que lá na frente o seu filho vai querer o que você quis, porque ele teve prazer naquilo. Mas se você sempre desconta, sempre você traz o pior, obviamente ele não vai querer ficar nessa empresa onde ele teve que a vida inteira escutar desaforo quando chegava em casa. Então, é uma coisa simples, mas eu acredito que é muito importante e é primordial a gente aprender a envolver a família, a dar à família o valor que ela tem, saber que eles são tão importantes quanto aqueles que estão lá fora e muito mais. Amém? Eu acho que o pai queria falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente desconta e a gente dá o nosso pior
para a nossa casa. Só que eles são os únicos que vão estar conosco em todo o tempo, inclusive no dia da angústia. Amém? Não vais falar sobre isso? Que tu ia falar tão lindo. Tá. Então, a sua família, ela merece a sua melhor versão, amém? Então, todos merecem a sua melhor versão. É muito bom se eu puder dar para todos, tanto para os meus empregados quanto para a minha casa. Mas naquele dia ruim, se você vai ter que segurar a sua raiva e não botar para fora em algum lugar, segura quando você chegar em casa, porque aqueles ali são aqueles que vão estar com você em todas as circunstâncias. Porque no meio empresarial, no meio de negócios, tudo é muito circunstancial. Mas a família é a única que vai ficar lá nos perrengues. Independente das circunstâncias, ela vai estar lá. Então, eles são quem mais merece a sua melhor versão. Amém? E é isso. Passa devagarzinho aqui lá. Que bênção. Eu não saberia explicar isso do jeito que ela explicou, porque foi coisas que as duas conversaram em casa. Elas não foram buscar isso em nenhuma fonte, ainda que poderiam, não teria nada de errado, mas foi aquilo que elas descobriram conversando uma com a outra, enquanto nós estávamos viajando, eu e a Lulu. E por isso eu gostaria de voltar, esses 3 minutos que tenho, voltar para aquele anterior. A gente precisa apertar embaixo, o bichinho volta. Obrigado. Quem estará com você no dia da angústia? Você que é empresário, você que tem uma carreira, mas principalmente no mundo empresarial, saiba de uma coisa. Se amanhã você falir, você quebrar, se amanhã algum de nós aqui que temos uma carreira, que temos uma vida de expressão social, pública, do lado de fora, se amanhã estivermos, se você é empresário, amanhã, numa situação, se estiver num hospital, se estiver num leito de hospital, se você estiver enfermo, se você estiver doente, se a situação estiver feia lá mesmo, naquele dia você não vai perguntar pelo seu gerente, naquele dia você não vai querer saber quantas duplicatas vence naquele dia. Naquele dia você vai dizer: cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Cadê meu marido? Então não espere o dia da angústia para valorizar aqueles que têm mais valor na sua vida. Aquilo que você valoriza, se valoriza. E aquilo que você não valoriza, se desvaloriza. E tudo que se desvaloriza, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo. E às vezes perdendo para experimentar o pior, o melhor dizendo, e às vezes perdendo para experimentar o melhor remédio da ingratidão, que é a perda. A perda é o remédio amargo da ingratidão, que às vezes a gente precisa perder para saber o valor que tinha. Portanto, valorize a sua família. Quando que eu sei que eu valorizo a minha família? Tudo que você valoriza, você celebra. Tudo que você valoriza, você celebra. Por isso, se você celebra a sua família se sente desfrutada. Se você não celebra a sua família se sente usada. Porque o que você celebra, você desfruta. O que você não celebra, você usa. Então, celebre a sua família. Se você dá um presente para o seu filho, ele se sente presenteado. Mas se você para brincar com seu filho, com o presente que você deu, ele se sente celebrado. Por isso que hoje os pais presenteiam, avós celebram. Se você ganha um presente, você se sente presenteado. Mas se você para curtir o presente, então você se sente celebrado. E quando que eu celebro? Quando que eu presenteio e quando que eu celebro? Não empurra. Quando eu presenteio, quando você presenteia, você dá do seu. Quando você celebra, você dá do si. É bom dar do seu, mas o melhor é dar de si. Você pode dar do seu sem dar de si, mas jamais dará de si sem dar o seu. Ok? Eu queria, a semelhança da Vanessa, pedir permissão para que oremos
e alcancemos em Deus graça para equilibrarmos esse avião sempre no alto com essas duas asas: carreira e família. Vamos ficar de pé? Sem morrer ninguém no avião. A notícia menos ruim da morte daquela senhora é que ela tinha 85 anos de idade. E em algum momento, nessa idade, você acaba partindo, e ela partiu numa viagem para Miami, ou de Miami, alto padrão, né? Mas eu gostaria de fazer essa oração, não sei, talvez depois o Jacques vai dizer para os próximos que não pode orar, porque isso aqui não é culto, mas eu queria aproveitar para orar, porque a gente só chegou onde chegou como família, porque Deus esteve na frente, e é Ele que organiza a nossa escala de valores. O Pai Nosso que diz, está assim na terra como no céu, isso significa ter na terra os mesmos valores que o céu tem. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Eu gostaria de orar pela vida de cada homem e cada mulher que está nesse lugar, em gratidão ao Senhor, por nesse tempo poder estar cercando eles com as tuas instruções, Senhor, em todos os âmbitos de ferramentas que eles precisam para alcançar o propósito a qual foram destinados neste mundo. Eu oro pela família de cada um, pela casa de cada um. Eu oro, Senhor, para que eles recebam do alto as armas necessárias para a guerra desses dias, as ferramentas necessárias para os trabalhos desses dias, e que a família seja sempre o lugar aonde eles têm o prazer, o direito e a honra de poderem voltar para se refazerem. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Cristo, a casa, a família de cada um aqui, um lugar de celebração, um lugar de gozo, um lugar de descanso, um lugar de renovação. Os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um.